Você já matou um hoje? Ou tentou? Talvez tenha sentido nojo só de pensar nela. Mas e se eu te dissesse que o animal que você mais despreza é também um dos mais extraordinários que já existiu na face da Terra? Bem-vindo ao De Olho nos Insetos. Hoje vamos falar sobre a barata. Não o inseto sujo que você conhece, mas o sobrevivente de 320 milhões de anos que a ciência está apenas começando a entender. Prepare-se para mudar completamente a forma como você vê esse animal. A barata surgiu no período Carbonífero, há aproximadamente 320 milhões de anos. Para colocar isso em perspectiva, quando as primeiras baratas apareceram, os dinossauros ainda não existiam. As primeiras flores não existiam. Os continentes ainda estavam unidos numa massa única chamada Pangeia. E a barata já estava lá. Ela sobreviveu ao evento de extinção que matou os dinossauros há 66 milhões de anos. Sobreviveu a glaciações, vulcões, asteroides e 5 extinções em massa. Enquanto 99% de todas as espécies que já existiram na Terra foram extintas, a barata continuou aqui, praticamente sem mudar. Fósseis encontrados com mais de 300 milhões de anos mostram baratas notavelmente similares às que vivem hoje. Isso tem um nome: estase evolutiva. A barata chegou a um design tão eficiente que a natureza não precisou mudar quase nada. Quando falamos de barata, a maioria das pessoas pensa em 2 ou 3 tipos que aparecem em casa. Mas existem mais de 4.600 espécies de baratas catalogadas no mundo, e apenas cerca de 30 delas têm qualquer associação com ambientes humanos. Isso significa que mais de 99% das espécies de baratas vivem em florestas, cavernas, desertos e outros ambientes naturais, completamente longe de nós. No Brasil, temos mais de 800 espécies descritas, a maior diversidade do mundo. A maioria vive na Mata Atlântica e na Amazônia, onde ocupam papéis ecológicos fundamentais como decompositores, polinizadores e base da cadeia alimentar. As espécies urbanas mais comuns no Brasil são a periplaneta americana, que, apesar do nome, veio da África, e a Blatella germânica, a baratinha de cozinha, que na verdade tem origem asiática. Há baratas que brilham no escuro, baratas que vivem dentro de formigueiros, baratas que se parecem com besouros, baratas que cuidam dos filhotes como mamíferos, e baratas que são polinizadoras essenciais de algumas plantas tropicais, como certas espécies de orquídeas na América do Sul. O corpo da barata é uma máquina de sobrevivência aperfeiçoada por milhões de anos de evolução. O exoesqueleto é fino, flexível e incrivelmente resistente. Estudos da Universidade de Berkeley mostraram que a barata consegue comprimir seu corpo a 1/4 da altura normal e continuar se movendo com velocidade total, uma capacidade usada para escapar por frestas microscópicas em menos de 1 segundo. As antenas são órgãos sensoriais altamente sofisticados, capazes de detectar variações mínimas de umidade, temperatura, correntes de ar e compostos químicos. A barata consegue sentir o movimento de uma mão se aproximando pelo deslocamento de ar que ela provoca, antes mesmo de você estar perto o suficiente para tocá-la. As patas são cobertas de pelos sensoriais e terminam em garras e almofadas adesivas que permitem andar em superfícies verticais e até de cabeça para baixo. Cada pata tem reflexos independentes, mesmo sem o cérebro dando ordens, as patas continuam respondendo a estímulos. E os olhos? A barata tem olhos compostos que cobrem quase 360 graus de visão. Mas ela também enxerga no escuro usando fotorreceptores altamente sensíveis, adaptada para a vida noturna há centenas de milhões de anos. A barata é um dos animais mais rápidos do mundo em proporção ao tamanho do corpo. A espécie periplaneta americana consegue atingir 5,4 km por hora, o equivalente, proporcionalmente ao tamanho do corpo, a um humano correndo a mais de 300 km por hora. Mas mais impressionante do que a velocidade é o sistema de fuga. A barata tem um conjunto de neuroníons chamado sistema cercoide, localizado na extremidade do abdômen. Esses neuroníons detectam variações mínimas no movimento do ar e disparam uma resposta de fuga em apenas 40 milissegundos, antes mesmo que o sinal chegue ao cérebro do animal. Isso significa que a barata começa a fugir antes de processar conscientemente o que está acontecendo. É um reflexo tão rápido que é praticamente impossível para um humano pegar uma barata alertada com a mão desprotegida. Ela também é capaz de sobreviver a quedas de qualquer altura.
O exoesqueleto leve e as patas que se espaldam na queda funcionam como um sistema de amortecimento natural. A resistência da barata é lendária, e a ciência confirma que a maioria das histórias é verdadeira. Radiação. A barata aguenta até 10 vezes mais radiação do que um ser humano. Isso ocorre porque suas células só se dividem uma vez por semana, durante a muda, e a radiação causa mais dano durante a divisão celular. Isso não significa que ela sobreviveria a uma bomba nuclear, mas sim que resistiria a níveis de radiação que seriam fatais para nós. Sem cabeça. A barata pode sobreviver semanas sem a cabeça. Isso porque, diferente dos mamíferos, ela não depende do cérebro para controlar funções básicas. Cada segmento do corpo tem seus próprios gânglios nervosos. A barata decapitada morre eventualmente de desidratação, não de falta do cérebro. Sem comida. Ela sobrevive até um mês sem comer. É um animal de metabolismo lentíssimo quando necessário. Sem água. Pode ficar até 2 semanas sem água, mas a ausência de água a mata muito antes da ausência de comida. Temperatura. Dependendo da espécie, a barata tolera desde temperaturas próximas de 0 até mais de 50 graus Celsius. A barata tem uma das estratégias reprodutivas mais eficientes do reino animal. A fêmea da Blatella germânica produz uma estrutura, chamada ooteca, uma cápsula que carrega até 40 ovos ao mesmo tempo. Ela carrega essa cápsula presa ao abdômen até poucos dias antes dos ovos eclodirem. Uma única fêmea pode produzir até 8 ootecas na vida, gerando mais de 300 descendentes diretos. Mas o aspecto mais surpreendente é o comportamento social. Baratas não são solitárias. Elas se comunicam através de feromônios e tomam decisões coletivas. Experimentos realizados na Universidade Livre de Bruxelas mostraram que grupos de baratas seguem regras matemáticas de comportamento de enxame similares às de abelhas. Quando apresentadas a diferentes abrigos, elas chegam a um consenso coletivo sobre qual é o melhor, sem nenhum líder. Há também evidências de aprendizado. Baratas condicionadas a associar um odor à comida mantêm esse aprendizado por dias. E mais surpreendente ainda, estudos mostram que baratas criadas em isolamento desenvolvem comportamentos anômalos, o que sugere que o contato social é importante para o desenvolvimento normal desses animais. A relação entre a barata e os seres humanos é muito mais antiga e complexa do que parece. As baratas urbanas passaram a conviver com humanos há pelo menos 10.000 anos, desde as primeiras civilizações que armazenavam alimentos. Elas não escolheram nossas casas por acidente. Encontraram ali calor, umidade, alimento e abrigo, tudo o que precisam para prosperar. Do ponto de vista da saúde pública, as baratas urbanas podem carregar patógenos em seu exoesqueleto e fezes, incluindo bactérias como Salmonella e E. coli, além de fungos e vírus. As fezes e a cutícula da barata são também fontes conhecidas de alérgenos que agravam quadros de asma, especialmente em crianças que vivem em ambientes infestados. Mas a ciência também enxerga a barata com outros olhos. O exoesqueleto da barata está sendo estudado como modelo para o desenvolvimento de robôs flexíveis capazes de se mover em espaços confinados, aplicações em busca e salvamento em desastres. Pesquisadores já criaram robôs inspirados na barata que conseguem passar por frestas de menos de 1 centímetro. O leite da barata vivípara Diploptera punctata é um dos alimentos mais nutritivos já estudados, com 3 vezes mais calorias que o leite de vaca e proteínas de altíssima qualidade. Cientistas estão estudando como sintetizar esse composto para uso humano. E na medicina, peptídeos extraídos do cérebro da barata têm mostrado atividade antibacteriana C. 320 milhões de anos. 5 extinções em massa. Dinossauros, glaciações, asteroides. E a barata continuou aqui. Ela sobrevive sem cabeça. Foge antes de pensar. Decide em grupos sem líder. Produz leite mais nutritivo que o nosso. Inspira robôs e remédios. O animal que você tenta matar com o chinelo todas as manhãs é, na verdade, um dos organismos mais bem-sucedidos que já existiram neste planeta. Enquanto nós, com toda a nossa tecnologia e inteligência, existimos há apenas 300.000 anos, a barata já estava aqui há mais de 1000 vezes isso. Talvez o nojo que sentimos diga mais sobre nós do que sobre ela. Isso foi de olho nos insetos. Se você chegou até aqui, deixa o like, ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva para não perder o próximo episódio. E me conta nos comentários, você mudou de opinião sobre a barata depois desse vídeo?
Até a próxima!